Com a palavra, senhor Raul Veloso. Muito bem. Aqui estou a convite do ministro Nardes para discutir alguns aspectos do tema da governança e a maneira como eu vou encarar o assunto vai ser... nunca vi essa expressão, ministro, mas talvez tenha visto, mas eu olho aquilo que eu venho fazendo e discutindo como um esforço de melhoria da governança macroeconômica do país. Então, essa é a forma como eu vejo e pretendo discutir e mostrar aqui nesse evento para todos. Pois bem, para fazer isso, eu queria começar e pegando como gancho o final da conversa do ministro. Bom, vocês estão vendo aí pelo título da apresentação, que é uma apresentação bem simples, por maior e melhor governança macroeconômica. Eu retiro daquilo que o ministro falou que nós temos problemas complicados na visão dele e eu endosso e é o que eu venho discutindo nos últimos tempos nas minhas andanças. É a percepção de que nós precisamos aumentar o esforço e melhorar a governança macroeconômica do país. E eu vou começar exatamente em dados que o ministro citou para avisar a vocês, é uma notícia obviamente ruim, mas que a gente tem de enfrentar, é que nos últimos 19 anos o país cresceu em média apenas, o número o ministro citou, 0,2% ao ano. Quer dizer, estou falando de quase 20 anos em que esse foi o nosso desempenho. Óbvio que isso é péssimo. Eu me lembro da média histórica de crescimento do PIB do Brasil, incluindo anos 70, anos 80, anos 60, era algo da ordem de 7% ao ano. Pois bem, os 7%, vejam, virou 0,2%. Óbvio que nós temos de mudar isso. Temos de mudar porque os empregos vêm daí. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar patinando em matéria de geração de empregos. Esse é o X da questão. Agora, por trás disso, e também como o ministro falou aqui, nós temos a escassez de investimentos, porque são os investimentos, especialmente em infraestrutura, como também o ministro enfatizou, que ampliam a nossa capacidade de produção e, portanto, de geração de emprego, e também aumentam a produtividade do país, fazendo mais com o mesmo. E por aí é que o país cresce. Eu queria dar um número, vou apenas citar este número em relação a essa parte, que nós, se compararmos o início dos anos 80 com a fase atual que nós estamos vivendo, nós saímos tivemos uma queda medida em percentagem do PIB de mais ou menos 7 vezes na nossa taxa de investimento em infraestrutura. Quer dizer, é de 0,7% a mais ou menos 5% do PIB. Era o que a gente investia lá atrás, 5% do PIB. Hoje estamos em 0,7% no setor público. Aí eu estou falando especificamente do setor público, que é o grande investidor em infraestrutura. No setor privado, nós tivemos uma oscilação em torno de uma média de 1,1% do PIB, enquanto no setor privado ficou uma reta horizontal, no setor público desabou nessa expressão que eu falei há pouco. Quer dizer, claramente
nós podemos associar a queda do crescimento da economia com pelo menos esse indicador que é o investimento em infraestrutura. Claro, tem muito a ver também com a área de educação, que é o tema principal de hoje, mas que vai ser tratado em mais detalhe depois. Eu apenas vou dar um número sobre o gasto em educação daqui a pouco, no caso da União Federal, mas o detalhamento da parte de educação será feito por outras pessoas especializadas no assunto. Eu queria, antes de mostrar esse número de educação, eu queria dizer aqui para todos uma outra coisa importante, que é o seguinte, respondendo a angústias e indagações do ministro na sua fala que me precedeu. É o seguinte, ministro e todos que estão me ouvindo, nós podemos sim gastar bem mais no setor público do que estamos gastando. Então, essa é uma notícia boa. Eu dei uma notícia ruim da queda do crescimento e o que é que em grande medida explica, agora vou dar uma notícia boa. Pasmem, mas apesar de nós não estarmos fazendo isso, nós poderíamos estar gastando no setor público brasileiro muito mais do que nós estamos gastando. Em vez disso, nós estamos segurando os gastos. Inventamos uma excrescência, um negócio chamado teto de gasto, que limita o crescimento do gasto na União, no Brasil, e tentando obedecer a esse teto, ontem à noite acabou de ser violado, então ele está começando, pode ser que a partir de agora comece a ser relaxado e eventualmente abandonado, mas o fato concreto é que, em vez de nós gastarmos bem mais, nós estamos gastando bem menos do que poderíamos. Isso é uma coisa que pode chocar as pessoas, mas é a pura expressão da verdade. Nós estamos, de certa forma, nesse assunto, na idade da pedra em nosso país. Eu acompanhei um seminário com pessoas de muito peso na área econômica nos Estados Unidos, gente que estava saindo de postos importantes no governo americano para o setor acadêmico, e um deles, o Jason Furman, que é professor da Universidade de Harvard, voltou para Harvard, ele fez um desabafo que eu acho que meus colegas aqui no Brasil deviam fazer. Ele virou, e isso eu quero relatar para vocês entenderem quando eu digo que nós podemos gastar bem mais. Ele chegou e disse nesse seminário para o público o seguinte: eu sou uma pessoa que se arrepende imensamente de vir defendendo nos últimos anos o controle da razão entre a dívida pública e o PIB. Esse foi o desabafo dele. A coisa que ele mais se arrependia na vida é de ter feito essa defesa durante vários anos que precederam aquela apresentação dele. E ele disse, e com os colegas, todos eram economistas de grande destaque lá, estão aqui, sabem, porque também concordam em boa medida comigo, a razão é que nós estamos usando um indicador errado, incorreto, definido incorretamente. Então, com base nesse indicador, nós controlamos, fazemos todo um esforço de não deixar ultrapassar determinados valores, e não deixando ultrapassar, nós não estamos gastando mais em infraestrutura, por exemplo. Agora o presidente americano lançou um programa gigantesco, sem nem dizer como vai financiar, e ele, nesse momento, foi há um ano, ele virou e disse, é o seguinte, este conceito que nós estamos usando de dividir a dívida pública pelo PIB é incorreto, nós não podemos usá-lo, ele magnifica o valor efetivo que nós deveríamos estar olhando. Ao magnificar, ele impede que o gasto aconteça e
o resultado disso aconteça, os investimentos, digamos. Claro, eu vou ainda falar de qualidade do gasto. Eu não estou tratando ainda de qualidade do gasto. Não pode ser gasto sem qualidade, óbvio, mas eu vou enfatizar isso depois. Mas antes de ter qualidade, é preciso que o gasto aconteça. E o que ele disse é, nós deveríamos estar gastando, gasto de qualidade, claro, muito mais do que vínhamos gastando, e por conta disso perdemos a oportunidade de obter determinados resultados que esses gastos trariam. Pois bem, aí ele disse, por que está errado? Essa é a forma da gente, ao fazer governança macroeconômica, temos de esclarecer. Isso é que, para mim, é governança macroeconômica. Está errado, porque no numerador nós temos uma variável, é muito simples isso, uma variável que tem uma dimensão, é dimensionada diferentemente do denominador. Então, tem uma inconsistência. Quando eu divido a dívida pelo PIB, eu estou dividindo uma variável no numerador, que é um estoque, e no denominador é um fluxo. É um estoque no numerador, que se acumulou durante vários anos, toda a vida anterior, e no denominador está o PIB daquele ano onde o cálculo está situado. Então, é algo assim desse tamanho e algo assim desse tamanho. E ao fazer essa conta, o resultado da divisão fica magnificado. Então, se, por exemplo, a gente pegar uma razão de dívida PIB de 100% para avaliar um determinado país, que é mais ou menos para onde nós estamos caminhando, hoje em dia no Brasil, em vez de calcular, fazer o mesmo cálculo, se nós usarmos no denominador uma variável que também é um estoque, que é uma outra variável que vai considerar a soma de todos os PIBs futuros, trouxer a valor presente, a diferença que vai ter, se nós usarmos a taxa de juros de 2%, em vez de eu obter 100, eu vou obter 2%. 100 dividido por 50, porque o denominador aumenta 50 vezes. É tão simples quanto isso. Então, nós estamos tomando decisões em cima da constatação de uma razão de dívida PIB de 100%, onde o Brasil está chegando. O Japão tem mais de 200%. Estados Unidos deve ter 140% hoje. Pois bem, os 100%, na verdade, se forem calculados corretamente, claro que tem variáveis que entram na conta que eu mencionei, que a gente tem de fazer simulações, porque são variáveis instáveis, mais difíceis de medir, mas com certeza é um número irrisório em relação àquilo que a gente pensa que tem. Ou seja, uma conclusão bem simples disso é o seguinte: podemos gastar muito mais sem medo de se endividar. Eu posso não gastar por outras razões, não pelo medo de se endividar, que é o medo da insolvência. Sem falar que é uma adição nesse raciocínio, que países têm a insolvência em países é algo completamente diferente de insolvência de uma pessoa ou de uma empresa. Países são praticamente seres perenes, em que insolvência praticamente não existe, enquanto que pessoas e empresas têm um tempo limitado para viver e, portanto, a discussão de insolvência é muito mais relevante, muito mais fácil de fazer. Mas, mesmo sem levar em conta isso, porque aí fica uma coisa para muitos bastante pesada, o fato é que basta medir corretamente a razão, o valor é bem menor e há uma possibilidade de endividamento do setor público muito maior. Poderia ter mais gasto em infraestrutura, mais crescimento do PIB, poderia gastar mais em educação. Eu agora vou apresentar apenas este quadro para complementar o que eu disse, para dizer para vocês o seguinte: vejam que aqui eu tenho uma estrutura do gasto federal 30 anos depois
em percentagem do total, porque eu comparei com 1987, quer dizer, eu tenho 2018, 3 décadas depois, em que é uma coisa que eu ainda hoje não vi ninguém que tivesse tido a coragem de fazer e se metido a fazer, porque o dado de 87 é muito difícil de obter. E isso são 30 anos, é porque eu queria ver 3 décadas, um período, para olhar o que é que está acontecendo com a estrutura da despesa federal. Por que isso? Porque eu quero complementar aquilo que eu disse, de dizer, nós podemos gastar muito mais, mas nós temos de ter gasto de qualidade. E não há uma forma mais rápida de olhar o gasto de qualidade do que ver como é que tem evoluído a estrutura do gasto, por exemplo, federal, que é o item mais importante em matéria de dimensão para a gente olhar. Porque sentindo como evoluiu a estrutura, o conteúdo, a gente pode fazer uma discussão minimamente relevante de qualidade, para depois dizer, ó, precisamos aumentar o gasto, mas temos de fazer, a exemplo ou não do nosso passado recente, um gasto de melhor qualidade. Por exemplo, vou olhar direto a educação, que é o tema de hoje. Eu já tinha feito esse quadro, eu não fiz por causa do evento, mas vocês veem que educação, o peso de educação no total do gasto federal, nesses 30 anos aproximadamente, ficou exatamente igual, 2,6% do total. Primeiro, me chamou a atenção o tamanho, me pareceu muito abaixo do que eu imaginava que a gente gastaria em educação. É claro que eu estou falando na União, não estou considerando estados e municípios, que aí o gasto, obviamente, aumentaria muito. Mas o primeiro ponto é isso, o peso do gasto em educação, desse gasto que não cresce mais porque nós achamos que gastamos demais, ele ficou, ao longo do tempo, em apenas 2,6%. Ou seja, se a primeira mensagem ministra é que nós podemos gastar mais, tenho eu a impressão que a gente precisa aumentar o peso de educação. Eu não preciso saber nada mais para concluir isso. Basta olhar o tamanho do peso. Claro, aí o passo seguinte é ver em que é que esses 2,6% foram gastos e em que eles são gastos hoje. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, é claro que aqui nós podemos passar um dia inteiro, e eu já vou caminhando para a conclusão, não vai ter tempo para isso, eu queria só chamar a atenção para alguns outros aspectos. Por exemplo, o investimento, eu excluí o programa Minha Casa Minha Vida, que é na estatística incluído, mas não faz sentido. Eu estou falando de infraestrutura e excluí saúde e educação, onde o tipo de investimento é outra coisa. Pois bem, esse investimento, que é o investimento mais próximo do conceito de investimento em infraestrutura, ele caiu de 16% do total para 2,8% do total. Então, eu acho que eu posso dizer com segurança que aqui tem um lugar que tem de mudar, que tem de aumentar o gasto, mais do que em outros, tem de aumentar o peso, porque não faz sentido eu achar que eu vou, imaginar que eu vou crescer mais, gastando tão pouco como se gasta em infraestrutura. Então, esse era um segundo item que eu queria chamar a atenção. E o terceiro e último que eu queria destacar, porque não dá para a gente passar o dia inteiro discutindo, escarafunchando a minha tabela, é o que eu chamei a grande folha de pagamento. O orçamento da União, o gasto da União, a estrutura de gasto da União, é muito parecida com uma grande folha de pagamento. Em que sentido? É que são pagamentos a pessoas. Basta que a gente corra item a item, que nós vamos ver, ó, até essa primeira reta, nós temos só pagamentos a pessoas, que aí estão os benefícios assistenciais e subsidiados,
o INSS contributivo, a Previdência Pública e o pessoal ativo. Isso aí é o que eu chamo a grande folha de pagamento, que saiu de 26% para 41% do total. Na verdade, o orçamento da União, se a gente olhar com o olho crítico, ele virou uma grande folha de pagamento. É isso que nós queremos, é isso que é correto, não é o caso de mudar, e esse é o outro lado de não investir em infraestrutura e não gastar mais em educação. Infraestrutura desabou, a educação ficou constante. Claro que saúde, vocês estão vendo aqui, também ficou constante, em torno de 8% do total. Mas, para mim, chocou muito ver o contraste entre a grande folha de pagamento e o resto. Ou seja, se nós queremos fazer um trabalho de repensar o setor público brasileiro, que eu acho que é isso que tem de vir no esforço de governança da macroeconomia, é a gente combinar a discussão dos pontos que eu vou sintetizar para poder encerrar, ministro, que são a questão da evolução do gasto total, no sentido de perguntar, pode gastar mais ou não? Claro, especialmente numa situação de pandemia, eu nem precisava usar a minha análise para dizer que deve gastar mais. Como o ministro chamou a atenção, numa crise do tipo das que nós vivemos, para salvar a vida de pessoas, eu vi o presidente da Câmara ontem na televisão, à noite, tarde da noite, não sei se vocês viram, repetindo 500 vezes, são 20 milhões de pessoas que estão morrendo de fome, nós temos de salvar. Quando se trata disso, é óbvio que não tem que discutir se gasta demais, se tem espaço ou não tem. Aí é guerra, não é isso que eu estou tratando. Eu estou pensando assim, passada a guerra, que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com essa estrutura e vamos ou não mudar essa percepção de que o gasto pode ser maior do que ele é no Brasil ou não. Eu vou encerrar, ministro, com essas duas últimas linhas, mostrando como evoluiu, é uma outra classificação que se faz, o total em dois itens, gasto obrigatório e discricionário. Como o nome todo diz, obrigatório é aquele que tem uma lei por trás obrigando a acontecer. Discricionário é o que não tem nenhuma obrigação de acontecer. E o mais destacado do discricionário em relação ao que eu falei é exatamente o investimento. Se vocês olharem o item investimento, ele é um pedaço importante da despesa discricionária, que, obviamente, como ele desabou, ele puxou a despesa discricionária para baixo. E a despesa obrigatória, que é essa que eu falei, e tem uma lei obrigando a que aconteça por trás, é essa que passou de 70% do total em 87 para 2018, 93% mais ou menos do total, enquanto a discricionária saía de 30% para 7%. Esta é, claro, eu fiz várias definições em cima dos mesmos números. Esta é a principal consequência de nós termos enveredado por esse tipo de orçamento, todo amarrado em leis, amarrado em pagamentos a pessoas que são praticamente imexíveis na prática, mas vocês veem que hoje o nosso orçamento é fundamentalmente, por ser um orçamento de pagamentos a pessoas, é um orçamento de despesa obrigatória. E é por isso que o teto de gasto, e eu vou encerrar com isso, ministro, é uma excrescência que não pode continuar a existir. E eu fico bobo de ver, inclusive uma declaração do presidente, o ex-presidente Temer, recente, no jornal Manchete, todo mundo está defendendo o teto, ele dizendo que nós estamos dando razão a De Gaulle. Nós não somos, acho que é De Gaulle, nós não somos um país sério, a frase é essa, porque nós não obedecemos o teto de gasto. Pois bem, o teto de gasto, como ele diz que o gasto total
não pode crescer mais que a inflação, vamos dizer, 6% ao ano, você vai para dentro do orçamento e vê o seguinte: como não se consegue cortar o gasto obrigatório, porque tem leis muito difíceis de alterar que o Congresso não aceita mexer, eu acabo caindo e fazendo todo o ajuste dos 6% em cima da despesa discricionária. Não é à toa, é a pena que eu não tenho aqui 2015, porque a gente ia ver que a passagem para 7,1 se concentrou nos últimos anos, quando foi incluído o teto de gasto. Ora, se eu posso aumentar o gasto muito mais, porque eu posso aumentar a dívida pública muito mais, mas tenho de cumprir um teto de gasto, que o que faz é cortar o investimento, que é o grande item da despesa discricionária, como que eu vou louvar, defender e ficar gritando viva o teto de gasto? Eu, sinceramente, digo a vocês, não consigo entender. Para mim é um desafio muito grande para a interpretação das coisas que acontecem no Brasil, e por isso, ministro, é que eu louvo o seu esforço e agradeço, porque num contexto de governança macroeconômica é que nós temos de colocar essas questões a nu e aí discutir, pensar e propor mudanças, todas elas direcionadas para o bem do país. Muito obrigado. Agradecemos o economista Raul Veloso e o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, pela explanação nesse primeiro momento da palestra magna.